boa noite, né? Agora são 6 para meia-noite, então estamos aqui para fazer uma revisãozinha em alguns conceitos, né? Que estudamos nas nossas aulas e aproveitar esse período de quarentena. Aproveita a oportunidade para saber como vocês estão. Espero que todos estejam bem e estamos juntos. Vamos passar por essa situação atípica juntos, se Deus quiser, tá? Então, eu estou aqui com um material que foi disponibilizado pelo SIGA para vocês, tá? Que é a nossa apostilazinha. E vamos ao primeiro tópico, que é os números racionais. Por que esse tópico? Como já foi mencionado em aula, esse tópico é porque as operações que iremos efetuar serão exatamente com esses números racionais. Então, todas as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, iremos utilizar os números racionais. Assim como os problemas do dia a dia também, a gente utiliza os números racionais de maneira prática, tá? Porque os números irracionais, eles são mais utilizados em situações teóricas da área de exatas. Então, como somos um curso na área de gestão, na área de humanas, de certa forma, é mais utilizado os números racionais, porque trabalhamos geralmente com aproximação, principalmente quando temos a necessidade de utilizar um número irracional. Mas vamos compreender melhor o que são esses números racionais. Entenda o seguinte: um número racional é todo número que você consegue escrever como uma fração. Ou seja, você tem um número e esse número você consegue escrever como uma fração, então ali temos um número racional. Então, como está aqui dito na definição, é o conjunto dos números que podem ser escritos como uma fração. Claro que isso daqui é uma definição informal, então vamos para uma definição formal, que é a que temos aqui abaixo com esse conjunto, né? O conjunto Q é o conjunto dos números racionais igual a x, tal que x é igual a A sobre B, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros não nulos, o que significa dizer que os números racionais é uma fração na qual o denominador tem que ser sempre diferente de zero, o que de fato ocorre, né? Então não existe fração em que o denominador ele seja igual a zero. Essa é uma forma indefinida na matemática, tá bom? Então, a partir dessa definição, a gente consegue trabalhar e identificar melhor quais são os números racionais, né? Por quê? Essa definição nos faz lembrar que uma fração, na verdade, é uma divisão do numerador pelo denominador. Então, essa maneira de visualizar a fração nos ajuda a encontrar quais as formas possíveis dos números racionais. Então, quando eu efetuo a divisão do numerador com o denominador, eu encontro o resultado possível para esse número racional. E aí vocês devem estar se perguntando, quais são essas possibilidades, né? Então, as possibilidades são as seguintes. Então, ao efetuar a divisão do numerador pelo denominador, a gente pode encontrar um número inteiro. E isso ocorre sempre que o numerador ele é múltiplo do denominador. Então, nesse caso, a gente tem uma divisão exata. Então, há uma divisão exata por conta da multiplicidade. Mas pode acontecer dessa divisão ela não ser exata, porém ela tem uma quantidade finita de casas decimais. É o que a gente chama de decimal exato. Nesse caso, ao efetuar a divisão do numerador pelo denominador, a gente encontra um decimal exato, ou seja, com uma casa decimal infinita, ou seja, tem uma quantidade pré-estabelecida de casas decimais. Porém, a gente tem a possibilidade também de encontrar uma dízima periódica, que nesse caso
a quantidade de casas decimais ela seria infinita, não tem um fim. Então, a divisão não é exata, não tem uma quantidade pré-estabelecida de casas decimais, mas ela continua se repetindo, que é o que a gente chama de dízima periódica, tá bom? Então, vamos ver quais os resultados possíveis, né? Então, o inteiro, decimal exato ou dízima periódica. Se o número que você está pensando, por exemplo, o número π, não se enquadra em nenhuma dessas situações, que é o caso desse número π, então a gente diz que esse número é um número irracional. Então, para que ele seja racional, ele tem que ser ou uma fração, que já é a definição, ou um número inteiro, então todo inteiro é racional, ou ele é um decimal exato ou uma dízima periódica. Fugiu disso aí, a gente tem a situação de números irracionais, que quando tivermos a necessidade de trabalhar com esses números irracionais, iremos utilizar, na verdade, um número aproximado, ou seja, iremos utilizar um decimal, um racional para representar esse número irracional. Beleza? Mas vamos ver as possibilidades que colocamos aí, quais os resultados. Vamos dar uma olhada aqui no quadro comigo, rapidinho. Botou 0 aqui. Então vamos ao seguinte, ó. 14 por 2. O resultado vai ser 7. Por quê? 14 dividido por 2 é 7. Menos 12 por 2. Resultado, menos 6. Tá? Menos 25 por 1. Resultado, menos 25. Então, essas três frações iniciais, a gente tem como resultado um número inteiro, porque os numeradores são múltiplos dos denominadores, tá bom? Na segunda leva de exemplo, a gente já tem uma situação em que não há uma multiplicidade. Ou seja, por exemplo, 10 dividido por 4, o resultado é 2,5. Então, eu já tenho uma divisão que não é exata, mas, em compensação, ela tem uma quantidade finita de casas decimais. No segundo exemplo, que estava faltando 0, né, a gente tem um resultado de menos 0,24. Ou seja, mais uma vez, você tem uma quantidade finita de casas decimais. E, por fim, menos 3 por 8, a gente tem menos 0,375. Então, eu tenho aqui com uma casa decimal, aqui com duas casas decimais, vejam, e aqui com 3 casas decimais. Pode ser 4, 5, 10, 20. O importante é que tenha uma quantidade finita. E aí, nesse caso, a gente diz que é um decimal exato, tá bom? Mas também pode ter a possibilidade do resultado ser uma dízima periódica, que é o caso desses últimos exemplos aqui. Eu tenho 1 por 9, que como resultado a gente tem 0,111. Ou seja, o período é sempre 1. Nesse caso aqui, 13 por 6, a gente tem como resultado, menos 13 por 6, a gente tem como resultado menos 2,166, etc. O 6 vai se repetir de maneira infinita, tá? Ou seja, decimal com a dízima periódica, tá bom? E por fim, 14 por 33, a gente tem um período que não é simples, né? Ele é composto, no caso, 42, 42, 42 e etc. Então, ao efetuar a divisão 14 por 33, eu encontro esse resultado. Então, aqui, gente, são as possibilidades dos números racionais. Eu tenho todas elas aqui. Porque eu tenho fração, eu tenho número inteiro, eu tenho números decimais e eu tenho dízimas periódicas. Então, essas são as possibilidades e esses são os números em que iremos trabalhar e que trabalhamos geralmente em prática no nosso dia a dia. Inclusive, quando a gente encontra uma dízima periódica, geralmente a gente também usa uma quantidade aproximada de casas decimais.
Então a gente sempre aproxima. Então, se houver necessidade de trabalhar com números irracionais, iremos fazer o mesmo procedimento, aproximar para efetuar as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim, qualquer operação que seja necessária. Bom, então, essa primeira parte é basicamente para a gente conhecer os números racionais, né, que iremos trabalhar. E é a partir disso que iremos começar a trabalhar nas nossas operações. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham, de certa forma, relembrado um pouco, né, desse conceito inicial. E nos próximos videozinhos, no próximo bate-papo que a gente fizer, a gente vai abordando os próximos tópicos. Só para lembrar algumas observações. As formas apresentadas anteriormente são as únicas possíveis para os números racionais, então não existe outra. E por fim, os números que não se enquadram em nenhuma da forma já citada são denominados irracionais, né? Só reforçando isso daí. Então, o número é racional, ele pode ser escrito como uma fração. Ele não é racional, então ele não pode ser escrito, então a gente fala que ele é irracional, tá? E aí, daqui a pouco a gente mostra as operações. Vamos começar a trabalhar com esses números. Inicialmente vamos trabalhar com os números decimais, ou seja, adição, subtração, multiplicação, divisão, só na forma decimal dos números racionais. Tá bom, pessoal? Boa noite e até daqui a pouco. Pessoal, estamos de volta, né? Vamos aí dar continuidade e agora vamos falar das operações, como mencionamos anteriormente. A primeira operação é a adição e vamos ver também ainda hoje a subtração, tá? Então aqui dando continuidade, estamos aqui com o nosso material e o tópico são as operações de adição na forma decimal, tá? Como foi mencionado. Aqui tem um textozinho que nos ajuda, nos dá um guia de como montar, armar a nossa operação para que o resultado dê certinho. Então, a primeira coisa que devemos fazer é igualar o número de casas decimais com o acréscimo de zeros, tá? Essa primeira opção, esse aqui é opcional. Há quem faça, há quem não faça, mas dá uma segurança para o segundo tópico, que é exatamente colocar vírgula debaixo de vírgula. Então, se você já tem a mesma quantidade de casas decimais, então você consegue montar vírgula embaixo de vírgula com mais exatidão e sem correr o risco de errar, tá? E por último é efetuado a divisão e a vírgula fica alinhada com os números de cima. Isso é válido tanto para a adição como para a subtração. Então, a subtração, o acréscimo do zero, ele é meio que obrigatório para que você possa efetuar a conta. No caso da adição, ele é opcional, tá? Então vamos para os exemplos. Tenho aqui 2 exemplos de adição e tenho aqui 3 exemplos de subtração. Então vamos passar lá para o quadro para a gente ver como vai ficar essa situação. Tá bom, pessoal? Pronto. Tá aqui. 1,28 mais 2,6 mais 0,038. Então a gente pode acrescentar os zeros, nesse caso do meio aqui são 2 zeros, e nesse aqui só mais um zero. E aí agora a gente pode efetuar a adição. Somando esses daqui, 0 mais 0 mais 8, o resultado é 8. 8 mais 0 mais 3, o resultado é 11. Fica 1, vem 1 para cá. 1 mais 2, 3, mais 6, 9. E por fim, 1 mais 2, 3, mais 0, 3. E a vírgula vai ficar embaixo de vírgula. Então perceba que tudo está montado direitinho
mesmo com a quantidade de casas decimais errada. Então você tem que focar em colocar a vírgula embaixo de vírgula, e aí não tem para onde errar. Então veja aqui, ó, o 47 ele é um número inteiro, então onde é que está a vírgula? A vírgula está no final do número inteiro. Tá? Então veja, vírgula embaixo de vírgula. Para que isso? Para que unidade fique embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim sucessivamente. Da mesma maneira, décimos fica embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. Nesse caso aqui o centésimo é zero, nesse caso o décimo e o centésimo são zero. É só completar. E agora basta somar, ou seja, 5. Aqui eu tenho 11, venho para cá. E agora eu tenho 12 com mais 1, 13. Venho para cá. E agora 8. Agora baixa a vírgula, 83,15. Tá? Então, da mesma maneira que a gente fez na adição, a gente vai ter também o mesmo cautela na subtração, que é esse caso aqui. 3,97 e 3,2,03. Então acrescenta-se o zero para completar, e aí você vai fazer a subtração. Tá? Claro que tem várias formas de se fazer isso. A que eu utilizo é vendo quanto que falta. Por exemplo, 3 para 10, faltam 7. Como eu falei 10 aqui em cima e era 0, então eu acrescento mais 1 aqui, eu fico com 2. Então, 2 para 7, faltam 5. Nesse caso, como eu não adicionei nenhuma dezena, então continua sem colocar nada no próximo número. Então, só repetindo. Então, nesse caso, 3 para 0 não era possível, então eu falei 3 para 10. Como eu coloquei 1 aqui, eu tiro 1 embaixo no próximo número. Para o próximo caso, ficou 1 mais 1, 2, 2 para 7, 5. Bom? E aí, nos demais, não precisa mais adicionar, porque aqui eu não acrescentei nenhuma dezena. Nesse caso aqui, 0 para 9, está faltando 9. Você consegue fazer também 2 para 3 sem problema, ou seja, 2 para 3 está faltando 1. E aí é só descer a vírgula. Resultado, 1,957. Tá? Então, a regrinha que eu utilizo é essa. Então, para o próximo exemplo, a gente tem aqui 17,2 menos 5,146. Posso adicionar os zeros. Tá? Devo adicionar os zeros, na verdade, porque senão não consigo efetuar a subtração. E aí eu tenho 3 casas decimais e 3 casas decimais. Perceba que a vírgula está embaixo da vírgula e agora podemos efetuar a nossa operação. Então, por exemplo, 6 para 0 não é possível. Então eu faço 6 para 10. Como eu falei 10 aqui em cima, então eu tenho que tirar 1 aqui embaixo. Então, 6 para 10 dá 4. E agora eu tenho 1 mais 4, que é 5. E aí fica 5 para 10 novamente. 5 para 10 dá 5. Da mesma maneira, como eu falei 10 aqui em cima, eu tenho que tirar 1 aqui na próxima casa. Então, eu tenho agora 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 2 para 2, que não sobra nada, ou seja, não falta nada. Agora, o próximo, 5 para 7, falta 2. E aqui, como eu tenho 0 para 1, falta 1. Ou seja, 12,054. E para finalizar a subtração, gente, esse caso aqui é bem chatinho quando você segue aquele sistema de pedir emprestado. Perceba que se eu colocar a vírgula e acrescentar as casas decimais que são necessárias, né? Aquela ideia de pedir emprestado vai ficar uma sequência de zero. Então, as pessoas que fazem dessa forma têm muita dificuldade. Por isso que eu prefiro fazer, né, vendo quanto falta. Por exemplo, aqui eu tenho 7 para 0, não é possível. Então, eu faço 7 para 10.
que dá 3. Como eu falei 10 aqui em cima, eu coloco 1, tá? Então fica 1 mais 8, 9. Aí eu tenho 9 para 0, também não é possível, então eu faço 9 para 10. 9 para 10, falta 1. Agora, como eu falei 10 aqui, eu tenho que adicionar aqui. Não pode esquecer, sempre que você adicionar 1 em cima, você tira na próxima. Adicionou 1, tira na próxima. Tá bom, pessoal? Então aqui eu tenho 1 mais 9, que é 10, e aí eu tenho 10 para 0. Não é possível. Ou seja, eu vou ter que fazer 10 para 10. 10 para 10 não é nada. E aí, nesse caso, como eu falei 10 aqui novamente, eu vou tirar 1 aqui. Então fica 0 mais 1, que é 1. Então 1 para 9 dá 8. E aí é só descer a vírgula. Então os resultados dos nossos exemplos, né, estão aí. 3.918, 83,15, 1,957, 12,054 e 8,013. Tá? Esses resultados são os exemplos da nossa apostila para adição e subtração. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Esse vídeo foi um pouco mais rapidinho, porque a parte mais complexa a gente viu agora há pouco. Tá? Devido ao horário, a gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente apresenta as operações de multiplicação e divisão com esses decimais. Tá bom? Boa noite e até a próxima, pessoal. Valeu!